Ok. Bom dia a todos. Primeiro eu gostaria de desejar uma feliz Páscoa e dizer que a gente está muito feliz com o tema da aula de hoje, assim como as demais aulas. Hoje a gente tem convidado o professor Edinaldo Monteiro. O professor Edinaldo Monteiro já está conosco há algum tempo, fazendo a correção dos nossos textos, a revisão dos nossos textos, os textos dos nossos alunos, tanto textos de projetos de pesquisa, de monografias, de dissertações e teses, e também de artigos científicos. E hoje ele vai estar contribuindo no grupo com o tema Erros de Português mais comuns em teses, artigos e relatórios, fazendo uma reflexão conosco. Antes de passar a palavra para o professor Edinaldo, eu gostaria de falar um pouco. O professor Edinaldo ele é licenciado em língua portuguesa e respectivas literaturas pela Universidade Federal do Ceará. O professor Edinaldo ele tem mestrado em letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Está em fase de conclusão esse mestrado. E como experiências profissionais, o professor Edinaldo tem experiência em língua portuguesa, incluindo gramática, produção textual, literatura, interpretação de texto na rede pública, na qual ele é concursado, e na rede privada de ensino, em Fortaleza. Ele atua como revisor de textos acadêmicos, artigos, dissertações, teses, entre outros, há 12 anos. E ele trabalhou também como redator e posteriormente como professor especialista de língua portuguesa em análise, revisão crítica e produção de materiais didáticos do ensino fundamental e médio do sistema Aridissá. Além disso, ele possui experiência em avaliação de redações em larga escala. Nós tivemos essa ideia de convidar o professor Edinaldo Monteiro para contribuir pela percepção que a gente tem de algumas dificuldades na hora de o aluno sabe o método, domina às vezes aquele método que ele está desenvolvendo o seu trabalho, contudo há uma certa dificuldade em expressar, né, em um português claro, conciso, bem elaborado, o texto para que ele fique compreensível para o leitor. Então, o professor Edinaldo vai nos dar algumas dicas, mostrando o que é mais comum e nos dando uma dica nessa escrita. Queria pedir a todos que estão participando aqui pelo Google Meet que desligassem os seus microfones, mas que podem interagir conosco pelo chat o tempo inteiro, podem colocar perguntas. Ao final da exposição do professor Edinaldo, ele vai estar respondendo essas perguntas. Então, professor, seja bem-vindo. Mais uma vez nós agradecemos. Feliz Páscoa a todos. Feliz Páscoa para o professor Edinaldo Monteiro. A palavra está com você, professor. Bom dia, tudo bem? A todos e a todas. Queria só que vocês me dessem um retorno do áudio, que está tranquilo. Quem está participando. Está dando para ouvir bem? Tá ok o áudio? Pronto, então eu queria que na verdade isso fosse vamos dizer assim, um bate-papo assim, mais descontraído, né? Até porque sempre que a gente vai discutir ou estudar essas questões que envolvem a língua, principalmente a gramática, acaba remetendo sempre aquele estereótipo de que é difícil, que é chato. Então a minha ideia é começar e tentar fazer com que essa participação seja produtiva para vocês, interessante. Então seria o que eu tentei, né? Eu tentei, inclusive com trechos de textos de artigos, dissertações da própria área de saúde, da área de vocês, certo? O título dessa apresentação é de português, mais comuns. Então aqui não se trata exatamente de dar dicas
como escrever redação científica, mas essa apresentação é específica para os erros em português que atrapalham de alguma forma a compreensão aí da redação científica de vocês. Eu coloquei como uma reflexão. Então é isso, eu já venho acompanhando, eu vou contar uma história bem rápida e curiosa, que não sei se a professora Camila sabe, o professor Ananias, mas tudo isso sou com eles, na verdade. Em 2007 eu era apenas um acadêmico e a professora Camila me pediu uma correção de um artigo, foi o primeiro artigo que eu corrigi na minha vida com muito. E a partir daí eu comecei esse projeto já faz mais de uma década. Tanto que a gente se conhece como eu trabalho com essa parte de revisão, formatação e outras coisas. Então já é uma história de muitos anos. Eu vou começar a passar aqui os slides para vocês. Também estou acompanhando aqui no Instagram. Então esse é o meu nome, prazer. E vamos às reflexões iniciais, certo? Eu gostaria que vocês fossem me dando retorno possível aí do áudio. Então, inicialmente, eu quero colocar essa reflexão bem simples. E seja hoje como acadêmico, ou seja posteriormente como um futuro pesquisador, aí a ideia dessa setinha a ideia de profundidade, essa setinha amarela que está atrás do slide, implica escrever ciência. Né? Então, um acadêmico como pesquisador, a escrita, ela atravessa essa produção científica. Né? E aí a gente tem, como a professora Camila falou, toda aquela empolgação, aquele prazer de estudar algum objeto, produzir conhecimento científico, mas muitas vezes esbarra em algumas dificuldades da escrita. E a escrita científica é um campo, um domínio de linguagem que ela exige, sim, dos que escreve certo conhecimento, certo domínio, independente de ser acadêmico ou pesquisador. Então, seja de maneira mais superficial, mais profunda, é importante dar atenção a essa questão da escrita. Né? Por conta de que muitas vezes nem todas as pessoas os alunos em si, eles se tornam necessariamente professores, podem se tornar pesquisadores ou podem se tornar articulistas de revistas que falam sobre determinado assunto. Então, principalmente na área das ciências da natureza, das ciências médicas, né, esse conhecimento ele precisa ser bem específico. Eu coloquei também de início alguns princípios da redação científica, né, da redação que já são conhecidos de vocês, mas que vocês devem dar atenção. Tem um objetivo que sempre que você vai escrever, independente de ser artigo, dissertação, tese, relatório, sempre se deve prezar por esses três pilares, que é clareza, a precisão e a consistência. Né? Então, claro que isso é desenvolvido com prática. Né? Quando eu falo de clareza, eu me refiro ao uso simples e direto da linguagem pelo acadêmico. E assim, a maior preocupação da clareza é com o sentido. É comum, e existe um vício de linguagem chamado preciosismo. As pessoas, algumas pessoas gostam de escrever com termos muito rebuscados e tudo, e isso às vezes atrapalha mesmo a compreensão do texto. Então, em se tratando de um texto de natureza científica, a clareza é determinante. Então, quanto mais simples, mais direto e mais claro, ele fica melhor. O segundo princípio é a precisão. A precisão diz respeito à própria escolha dos termos, a escolha das palavras que eu quero utilizar. Quando você está produzindo conhecimento científico, existe um rigor que você deve seguir. Então, em função disso, a escolha dos termos que eu quero usar para expressar aquilo é determinante. Então,
Isso é chamado de precisão vocabular, a escolha que eu faço das palavras. Às vezes isso quer dizer um sentido, quando eu queria dizer outro. Então, é necessário prezar por essa precisão, ser exato na linguagem. Seria como se fosse um casamento entre a ideia de exatidão das outras ciências com o uso da linguagem. O terceiro princípio é a consistência, né? E a consistência diz respeito ao que, como acadêmico, você vai conquistando ao longo do tempo. Isso é natural, você não consegue ter consistência inicialmente. A consistência é fruto de participação em grupos de pesquisa, de orientação, que é a ideia de você ter ideias teóricas e metodologicamente bem fundamentadas, né? Mas isso é importante também ressaltar a consistência, que é a ideia da lógica. Você sempre perceber um artigo de 15 páginas, você sempre reler o começo, voltar, para você fazer com que a sua construção de texto ela seja uma unidade, uma organização lógica. Entende? Então, precisa ter essa uniformidade. Então, ela é fruto de várias tentativas, mas sempre que você estiver construindo o texto, a ideia é sempre voltar para o início e rever e fazer de forma que, desde o início ao fim, ele se torne uma unidade que tenha uma lógica de pensamento e defesa, certo? Então, esses são os 3 princípios que eu coloquei para iniciar. Vou apresentar alguns erros que eu usei. A gente, na nossa área, não utiliza mais essa terminologia de erro. Eu deixei porque é a palavra mais simples e mais comum aqui. Eu falei disso para vocês, mais clareza, né? Na minha área, a gente não utiliza mais essa noção de erro, mais de inadequação. Eu optei por não usar um termo de linguística, para ser mais claro e ser mais objetivo por conta da função social e por conta do papel que é essa apresentação. Então, também quando você vai escrever, você deve levar em consideração isso. Para quem você está escrevendo, em que momento você está escrevendo, com que propósito você está escrevendo determinado artigo, determinado relatório, determinada dissertação ou tese. Por conta disso que você deve ter esse cuidado com a linguagem, porque quando você está fazendo um artigo, por exemplo, você vai submeter uma banca ou a uma revista, você tem que seguir critérios rigorosos. Então, o domínio da linguagem não é uma coisa que eu preciso ter para usar todo mês, é algo que eu preciso para usar em determinadas situações. Então, eu vou ganhando domínio da escrita, escrita rigorosa, escrita científica, para que naquele ambiente, naquele grupo, naquela realidade acadêmica, eu consiga fazer uso dessa linguagem. Claro que no meu dia a dia eu não vou ter essa preocupação, certo? Então, uma das coisas que é sempre bastante comum, esse próximo slide que vocês vão ver, é a concordância verbal. Em cada slide eu coloquei uma mãozinha para baixo, tá? Para ficar mais didático, e no certo uma mãozinha para cima. Então vocês vão ver sempre esse movimento: mãozinha para baixo quer dizer errado e mãozinha para cima quer dizer correto, ok? Desculpa se eu estou assim que eu estou falando com os meus alunos do ensino médio. Então vamos lá: concordância com mais de um autor. Né? Existem 2 modos básicos de você citar 2 autores na escrita científica, é quando você tem mesmo os 2 autores e você une eles com uma conjunção, por exemplo, Vasconcelos e Vasconcelos, 2020, avalia. Né? E tem a outra forma, que é muito conhecida de vocês, ou deve ser conhecida, ou vai se tornar conhecida, que é o uso da expressão latina et al., que quer dizer e outros. Nesse caso aí que eu coloquei para vocês, é muito comum as pessoas deixarem a concordância no singular, vejam aí. Então, fazendo a correção no slide seguinte, vocês vão observar, tem uma explicação da expressão latina et al., quer dizer e outros, ou e outras, né, e outras pessoas, e é uma expressão que leva o verbo plural. Então,
No caso de Vasconcelos 2020, fica mais fácil observar, já está claro, né? Tem os dois núcleos e o verbo vai para o plural. No caso do et al, parece que ele dá uma espécie de apagamento. As pessoas às vezes não leem rápido e esquecem de colocar o verbo no plural, porque parece que concorda só com o núcleo, que é o termo Vasconcelos, por exemplo. Então, ao usar essa expressão et al, ter sempre cuidado de colocar o verbo no plural. E outra coisa que é comum, as pessoas gostam de colocar o Vasconcelos et al ponto e uma vírgula depois do ano, que aí ficam dois erros. Fica o erro de separar o sujeito do predicado e o erro da concordância, certo? Sara, que legal, muito bom. Olha aí, Sara, que bom. Só por essa sua observação, essa live para mim já está válida. Pronto, obrigado, que bom, legal. Eu estou acompanhando vocês aqui no Instagram, viu? Tá tentando fazer aqui o movimento, certo? Então vamos ao próximo erro, certo? Ó, a concordância verbal com o sujeito que, vejam só, todos esses exemplos que eu falei para vocês, alguns eu peguei textos e criei o exemplo, porque não estava errado, então nem todos são exemplos de erro mesmo. Eu peguei e coloquei a falha, mas é tudo com base em texto que eu já venho corrigindo ao longo desses mais de 10 anos. Então, por exemplo, nesse segundo caso aqui, é a concordância verbal do sujeito, mas que com o termo próximo ou distante. O primeiro exemplo que vocês estão vendo de cima, ele é com o sujeito um pouquinho mais distante, esse de cima, certo? E esse de baixo é com o sujeito próximo. Esse primeiro termo em amarelo é o sujeito e o segundo é o que é o termo que ele substitui. Observe nesse primeiro caso, ó, voluntários com limitação cognitiva que o impedisse de compreender as orientações abordadas, né? E nesse segundo caso, o que está bem próximo do sujeito. Vocês estão vendo marcando de amarelo, eles estão do lado, então está tudo amarelo. Apresentaram complicações obstétricas que contraindicassem o uso dos métodos. Vamos lá para a correção para vocês entenderem. No próximo slide, com a mão para cima, né, vocês vão ver que a concordância deveria ter sido feita no plural. Então, às vezes, o aluno, por estar distante, ele esquece que a concordância do verbo, por exemplo, que é os impedissem, está sendo feita com a palavra voluntários. Ela não é feita com a palavra que, substitui a palavra voluntário, certo? E no segundo caso é mais fácil de perceber. Apresentaram complicações obstétricas que contraindicassem o uso dos métodos, certo? Então, ter cuidado quando você colocar o pronome que, você concordar com a palavra anterior que ele está substituindo e não com ele próprio, certo? Ele não estabelece relação de concordância. E nesse slide seguinte, nós vamos começar alguns exemplos de pontuação, né? A pontuação, sem dúvida, é uma das observações mais comuns, certo? Alguns autores eu criei que são fictícios, tá bom? Não são autores de pessoas, eu criei esses nomes, mas, por exemplo, a vírgula comum, assim, e vamos dizer assim, o erro mais considerado mais clássico de uso da vírgula é quando o sujeito está próximo do predicado, ou seja, perto do verbo, e ainda assim você separa, certo? Então, ó, Silva 2020, vírgula, avalia. Silva e Varela 2020 adotam a terminologia. Soares et al. 2020, vírgula. Como vocês devem ter percebido pela mão para baixo, todos esses exemplos estão inadequados, certo? Porque eles estão separando o sujeito, que é Silva e Varela, e Soares et al. Dos verbos, que eles são os predicados, avalia, adota e concluir. Então, na correção, no slide seguinte, vocês vão observar que essa construção ela é sem vírgula. Então, se eu tenho o sujeito e o predicado, eu não posso separá-los, certo?
Você vai Silva avalia, Silva e Varela adotam, Soares et al. Concluíram, certo? A não ser que tenha algum termo intercalado. Esses aqui estão próximos, eles são bem mais simples de observar, certo? Concordância com numeral, né? Então, quando você está fazendo artigo, é muito comum você fazer levantamento dos sujeitos de pesquisa e tal, que você faz depois, quando você vai fazer análise para ver quantos ficaram dentro dos critérios, você geralmente vai trabalhar com números, vai tratar de números. Então, é muito comum se fazer a concordância no singular. Então, ao final, obteve-se 68 acompanhantes. Esses números são fictícios, tá? Mas são de textos mesmo. 18,2% respondeu que prefere, 18,2% do grupo definiram. E aí, como eu venho dizendo para vocês, com a mão para baixo, todos esses exemplos são inadequados. Ou seja, no primeiro caso, você vai fazer a concordância com a quantidade do numeral. Então, se foram 68 acompanhantes, então foram obtidas 68 acompanhantes. Então, vai ficar obtiveram-se 68. Quando for percentual, o porcentual acima de 1%, e ele estiver do lado do verbo, como nesse caso do 18,2 responderam, então você vai concordar com a quantidade. Olha só, a partir de 2%, 2% responderam e preferem, a concordância aqui preferem, não, desculpa aqui. Mas olha o exemplo de baixo. Quando você tiver um termo definindo 18,2% do grupo, essa concordância vai ser feita com esse substantivo grupo. Então, veja a diferença do anterior. 18,2% responderam e 18,2% do grupo definiu no singular, certo? Então, se tiver um termo definindo do grupo, você concorda no singular. Mais um de pontuação. Essa daqui já é um pouco mais distante. Então, nesse caso, esse é o caso que, na verdade, eu acho mais comum do que o anterior, por conta da distância, muitas pessoas não percebem. E aí eu queria fazer um desafio aqui. Eu queria, quem estiver participando, quem consegue me dizer qual é a falha de pontuação aqui nesse slide? Quem pode me ajudar aqui? Qual é a falha de pontuação nesse slide? Quem consegue perceber? A mãozinha já está avisando que é para baixo, então não está adequada essa pontuação. Alguém consegue identificar aqui no Instagram? Veja só. Professor, você pode também ver aqui, você pode clicar na sua aba do chat aqui em cima. Sim. E aí fica aparecendo para você na lateral os comentários das pessoas aqui do Google Meeting também. Certo. Eu não estou vendo. Mas ele vai ficar em cima do slide? Não, vai ficar em cima não, vai ficar ao lado. Ao lado? Não atrapalha, Que agora na sua tela, ao lado, pode. Aí eu clico onde? Lá em cima tem balãozinho, tá vendo? Isso. Pronto, aí pode botar lá para. O pessoal já está dizendo, a vírgula, tá, do jeito que você perguntou, isso, volta lá, tá vendo agora? Mas ele não aparece em cima da tela. Então tá. Então para você não ficar aparecendo, né? Pra gente aparece. Mas eu consigo interagir. Pronto. Legal. Tá? Pra gente o pessoal tá escrevendo já, qual a sua pergunta. Só que a apresentação. A apresentação saiu. Pronto, a apresentação voltou aqui. Ok. Voltou a apresentação? Voltou. Pronto. Então, isso, não tem essa vírgula antes de caracterizam-se, que é o predicado, que é o verbo. Então, nesse caso, as lesões necróticas, ela é o núcleo do sujeito, mas tudo isso é o sujeito. Tá? As lesões necróticas das camadas ventricular e subventricular, sujeito, caracterizam-se. Então, quem falou que é para tirar essa vírgula antes, acertou. Certo? Então, deve-se ter bastante cuidado quando ele estiver distante. O sujeito, às vezes, fica distante do verbo e, às vezes, por essa distância,
o acadêmico acaba colocando uma vírgula ali por conta de que ele acha que, não, acho que deve ter a vírgula. Mas aí a regra básica é essa, não separar o sujeito do predicado ou do verbo, certo? Esse aqui eu coloquei um exemplo que também é bastante comum, é a construção de períodos muito longos, tá? E aí sem pontuação ou mesmo que prejudicam a clareza do sentido, tá? Então, Camila, aqui ficou sem som. Você percebe que fica uma sequência de ideias, né, sem a pausa, que às vezes prejudica um pouco o sentido. É claro que aqui é um exemplo mais complexo. E, Sara, você acertou, viu, Sara? Essa vírgula antes do caracteriza, no anterior. Tudo bem, tô olhando aqui a Sara interagindo aqui no Instagram. Ela acertou. Certo? Então, veja só, como é importante a pontuação, né, para você deixar as partes onde elas devem ficar devidamente. Então, aqui, ó, fazendo a correção no slide seguinte, vou falar aqui alguns termos que são da minha área, mas eu vou ser bem objetivo, só para vocês entenderem. Nesse caso aqui, na correção, você tem o sujeito, a pesquisadora, e o verbo que vai se ligar a ela é procurou, evidenciar, né? Então, essa expressão que analisou os documentos oficiais do MS é uma oração adjetiva, ela está explicando, então ela é um acréscimo, ela deve vir entre vírgulas. Depois que termina essa oração, tem no período de 2005 a 2010, é um adjunto adverbial, que é outra expressão que deve vir entre vírgulas, que é um acréscimo, uma informação a mais. Então, na verdade, a oração principal é a pesquisadora procurou evidenciar. Essa segunda vírgula, aliás, essa vírgula depois de procurou evidenciar que ela é um pouco mais complexa, porque tem uma oração concessiva no meio, que é mesmo com a legislação prevendo o direito à atenção básica, mesmo que não há referências, certo? Não haja. Então, aqui é só para a gente perceber a importância de ter cuidado quando for construir os períodos, quando forem muito, muito longos, né? A pontuação, nesse caso, ela é determinante para que o sentido fique completo, certo? No slide seguinte, mais outro dele que também eu considero comum, quando... Alguém falou? Quando se confunde o artigo ao invés do verbo, tá? Então, esses estudos há muitos anos são utilizados para diagnosticar pacientes. Então, que nesse caso aqui também há uma falha. Deixa eu ver aqui. Tudo bem aqui? É uma pessoa que falou que foi mudo, mas voltou. Tudo bem? Evelene? Tudo bem? Eu abri para vocês, pessoal? Ok. Pronto. Então, nesse caso aqui, existem, na verdade, são duas falhas, mas eu vou considerar só uma inicialmente, certo? Então, quando você quiser utilizar o verbo com o sentido de passado, você utiliza o A com o sentido de passado, você utiliza o verbo, que é o HA com acento, certo? Então, esses estudos, há muitos anos, são utilizados para diagnosticar pacientes, ok? Então, tirando mais um exemplo aqui, para ficar mais claro. O A com HA e acento, ele é o verbo indicando o tempo passado, certo? Às vezes eu posso ter a preposição, mas a preposição ela indica o tempo futuro, quando é só o azinho isolado. Então, por exemplo, os resultados desses estudos daqui a alguns meses poderão ser utilizados para diagnosticar pacientes. Quem pode me dizer aí no chat ou no Instagram por que essa construção está inadequada? Essa está aí no slide agora. Por que esse azinho aí está inadequado?
Alguém conseguiu? Aqui tem... Isso, Ana, muito bem. A se refere ao passado e A se refere ao futuro. Então, nesse caso aí, na correção, a gente teria o seguinte, fazendo a correção aqui do slide. Os resultados desse estudo daqui a alguns meses, então, tempo futuro. Então, nesse caso, eu substituo o verbo pela preposição. Tem uma dica, geralmente, quando se utiliza o A com o tempo futuro, existe algum termo que sugere essa ideia de futuro. Então, aqui já está dizendo, daqui a alguns meses. Então, a ideia aqui é de posterioridade. Não há uma ideia de anterioridade, certo? Então, fica essa dica. Embaixo aqui no slide eu coloquei, tempo futuro usa-se a preposição e tempo passado usa-se o verbo haver. Às vezes também há confusão no uso dessa expressão, há pouco e há pouco, com HA e há pouco com só a preposição, o azinho. Então vejam, há poucos meses, ou seja, há alguns meses atrás não, tá gente? Há alguns meses passados, anteriores, você utiliza com HA. Daqui a poucos meses, com a ideia de futuro, você utiliza o azinho sem H. Esse é muito clássico, o mesmo e a mesma. Eu vou fazer a explicação aqui bem breve para vocês entenderem. Esse uso ele é aceito no jargão jurídico, vocês vão encontrar em peças, enfim, na verdade já é um uso muito aceito. Já você vai ver em textos acadêmicos a revelia à vontade. Acontece que para a norma ela não é aceita. Então quando você diz assim, um dos motivos para que o mesmo, a mesma, atue como figurante nesse momento, para que as instituições de saúde impeçam, então esse uso do o mesmo e a mesma substituindo uma palavra, ele não é adequado, certo? Embora a gente faça muito isso no dia a dia. O fulano foi ao shopping, a mesma o acompanhou. Não sei se vocês percebem, é muito comum o policial utilizar fazer esse uso, mas formalmente ele ainda não é aceito completamente. Ou seja, vocês podem se deparar com exemplos em textos acadêmicos e não vai ser considerado erro, tá bom? Mas o melhor é substituir um dos motivos para que este, para que ela, para que esta atue como figurante. Eu sei, certo? Então, evitem usar o mesmo e a mesma para substituir um termo anterior, certo? A professora Camila promoveu a live. A mesma também estava participando. Então, ela estava participando. Então, às vezes, um termo mais simples fica mais claro, ok? Então, ter bastante cuidado com o seu uso do o mesmo e da mesma. Outro também que eu considero passivo de observação é o uso do verbo haver. Então, se você estiver escrevendo e o verbo haver estiver com o mesmo sentido de existir, ou seja, existe ou existem, a concordância deve ser feita como? Quem está aí no Meet ou na live, me explique por que não está adequado, por que ela não está para baixo aí nesse uso. Destaca-se haviam fatores, faltando aqui um que, né? Destacam-se que, desculpa, tá? Considera que tem um quezinho aqui, tá? Eu acabei esquecendo. Destaca-se que havia, deixa eu ver aqui, alguém respondeu aqui. Isso, Lia, muito bem, a Lia e a Ana. Ótimas observações. Certo? Verbo haver não pode usar no plural, exatamente. Muito bom, Lia. Lia e Ana Rios. Nesse caso, o verbo haver, ele não pode flexionar. Então, levando em consideração a observação das meninas, elas estavam corretas. E aí, ó, desculpa que faltou o quezinho, tá, gente? Foi cansaço mesmo na hora de escrever o slide. Destaca-se que havia. E aí, uma dica que eu quero dar é o seguinte. Quando você for usar o existir, aí o existir, ele vai para o plural, certo? Então, vai ficar destaca-se que havia fatores e destaca-se que existiam fatores limitantes no estudo quanto à divergência. Então, no final da apresentação, eu faço essa correção aqui no slide, certo?
posso até enviar para vocês, se vocês tiverem interesse. Deixa eu ver aqui. Pronto. O seguinte, passando aqui para o seguinte, obrigado pela ajuda de vocês. Eu uso do esse, esses, essa, essas, dessas, desse, nessa, nesse, todas as formas que variam, que formam contrações, que se juntam ou combinações. Então, você não pode utilizar esses termos isolados, sozinhos, por exemplo, ressaltando a importância dessas serem repassadas também na maternidade. Por exemplo, por você já ter utilizado o termo anteriormente, você acha que pode omitir quando for utilizar o dessa, desse, ou essa, esse. Nesse caso, eu quero deixar claro aqui para vocês que esse uso também não é adequado, é uma falha de coesão. Isso prejudica o sentido. Então, esses termos, eles não aparecem isoladamente, eles só aparecem em par, em conjunto, acompanhando algum termo. Então, no slide fazendo a correção, mesmo que você tenha mencionado o termo anteriormente, ou você vai repeti-lo, ou você vai usar um sinônimo. Então, vai ficar ressaltando a importância dessas informações serem repassadas, certo? Aí tem uma explicaçãozinha. Os pronomes esse, essas, esses, somente acompanham termos, não os substituem conforme a norma padrão. Por que coloquei conforme a norma padrão? É o pronome esse mais um termo. Porque, novamente, esse é um uso também que está muito difundido, já virou quase sem uso corrente. Tá provável que vocês encontrem, mas também não é considerado um uso adequado. Certo? Mas vocês vão ver em textos jornalísticos, inclusive em textos acadêmicos. Eu sugiro, por enquanto, que não utilizem dessa forma, tá bom? Por exemplo, às vezes isso acontece no início do parágrafo, como se você tivesse celular, a informação do parágrafo anterior, aí você coloca e joga um pronome. Esse pode estar relacionado ao desconhecimento sobre o processo de maturação. Lembrando que nem todos esses erros estavam como erro no texto original. Eu coloquei a construção e readaptei para poder mostrar os exemplos para vocês, tá bom? Então, por exemplo, aqui, iniciando o parágrafo, eu não tenho como recuperar a informação anterior apenas com o pronome, certo? Ou o parágrafo ou o período. Então, é isso, não deixar o termo isolado. Esse fato, né? Estou fazendo a correção. Você pode pegar uma informação, um termo, sinônimo, ou mesmo repete o termo e faz essa relação. Esse fato pode estar relacionado, esse conhecimento sobre o processo. Veja como ficou mais claro, né? Então, ter bastante cuidado quando fizer o uso do esse, essa, esses, essas isolados, sozinho, certo? Eles têm que sempre acompanhar o termo. Paralelismo sintático. O nome é estranho, é grande, mas eu vou ser prático aqui com um exemplo. Eu quero ver já se vocês conseguem identificar sem a minha ajuda. Esse é um paralelismo sintático bem simples. Eu queria que vocês tentassem identificar qual é a falha de paralelismo. Ou seja, uma construção que segue uma ordem, mas que do outro lado, na continuidade, ela está destoando diferente dela. Isso, Sara, exatamente. Aqui, acompanhando aqui a Sara no Instagram, o pronome demonstrativo não pode vir sozinho, certo? Esse, essa, esses, essas não podem vir sozinhos. O isso, o isto, eles podem porque eles são pronomes neutros. Então você não pode dizer, por exemplo, isso computador, isto mesa, não faz sentido, entendeu? Os pronomes neutros que não têm gênero, eles são livres, eles, como não tem gênero, eles não têm concordância. Então nesse caso aí que não pode vir isolado é o esse, o essa, esses e essas, ok? Alguém conseguiu encontrar aí a falha aí nesse aqui?
Lia, ótima pergunta aqui da Lia. Vou responder essa pergunta no final, tá bom, Lia? Essa pergunta da Lia é complexa. Dá uma aula só essa pergunta da Lia, viu? Essa mesma regra não vale para destas e variações. Eu vou responder no final. É bem complexo. Alguém conseguiu achar o paralelismo? Então vamos fazer aqui a correção. Olha só. Para quem não conseguiu encontrar o paralelismo na anterior slide com a correção, certo? Tendo os acompanhantes do GI realizado realizado um maior número e uma maior variedade. Então, o paralelismo sintético, quando você tem, por exemplo, dois complementos do mesmo verbo e você tem que manter eles com a mesma construção. Então, veja só, realizado um maior número e variedade de ações não. Realizado um maior número e uma maior variedade de ações. A ideia do paralelismo, inclusive, às vezes é que você repita a construção anterior. Como é que você identifica paralelismo? Os casos mais comuns de paralelismo são aqueles que você tem a condição e ou e. Então, ó, quando você tiver um ezinho entre eles, você percebe logo. Ó, eu vou colocar mais um slide aqui como exemplo de paralelismo. Esse é bem comum, que tem duas observações, para de regência e de paralelismo. Veja se você já consegue entender essa do paralelismo. Eu já dei uma dica porque eu já deixei marcado. Veja se vocês conseguem encontrar a resposta desse segundo paralelismo. Certo. Pronto, vamos aqui. Se tivesse colocado realizando uma maior variedade. Excelente, Lia. Colocação da Lia estaria correto. Estaria correto também, viu, Lia? Essa observação que a Lia colocou aqui no Meet está correta, porque ela tirou o artigo dos dois, então ficou realizado maior número e maior variedade. Estaria correto também. Certo? Ótimo, tá bom. Eu vou tentar fazer aqui a interação. Então, nesse último caso que eu coloquei aqui, não conseguiu identificar qual é a falha. Os acompanhantes que participaram do estudo possuem características semelhantes a outras pesquisas, onde se refere à idade. O que está faltando para deixar paralelo aqui? Isso, Lia, muito bem, perfeito. Ali acertou. Certo? Nesse caso, teria que ter aos anos de idade. Fiz aqui a correção, já foi aqui a resposta da Lia no chat do Google Meet. Então, nesse caso, teria que ter o que se refere à idade e aos anos. Isso, Sara, muito bem, Sara. Parabéns. A Sara também acertou aqui no Instagram, certo? Continuando. Esse aqui é um dos que eu acho mais difíceis e é um grande desafio. Na verdade, esse aqui era o único desafio que eu ia deixar na apresentação. Eu coloquei uma lâmpada aqui no cantinho direito superior para que vocês tentassem. Qual é a falha de paralelismo nessa construção? Esse aqui é o mais complexo de todos que eu já mostrei, é um dos mais complexos. Quem conseguir identificar isso aqui vai ganhar um bônus. Qual é a falha de paralelismo nessa construção aí? E essa já é assim, eu acho que é uma falha de paralelismo de revisor identificar mesmo. Às vezes o aluno não consegue perceber o acadêmico. É bem distante. Deixa eu ver se alguém respondeu aqui. Ninguém respondeu aqui no chat. Alguém conseguiu encontrar? Vou dar só um minutinho para ver se alguém consegue achar. Nessa construção que eu coloquei, qual é a falha de paralelismo?
bom, eu não vou forçar vocês a se tornarem revisores, não. Eu vou colocar a resposta aqui, tá bom? Então vamos lá. Então, perceba que lá no início da construção, o sujeito é a presença do acompanhante, traz. Todas essas informações estão intercaladas e lá no final tem o izinho, ó, e confere maior satisfação, né? Então veja que a distância às vezes ela dificulta essa percepção, né? Mas a presença traz conforto e confere, certo? Vamos lá, crase. Alguém aí tem dificuldade de crase? Quem não tiver errado uma crase, que atire a primeira pedra. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu só fechar aqui a janela, porque começou a chover, tá? Só um minutinho aqui. Só fechar a janela. Pronto, voltei. Nesses dois casos aí que eu coloquei para vocês, eu estudei muito. Olha aí que bom, né? A Ana que não tem problemas com a crase, achei ótimo isso. Então, um louvor, certo? Alguém poderia me dizer por que nesses dois casos a mão está para baixo? Sabe? Sendo que eu utilizo praticamente o mesmo termo, né? Pretendem apoiar e de apoio a. Por que nesses casos aí não há crase? Lembrando que são exemplos que eu adaptei, tá bom? Nem sempre o erro existiu. Quem consegue me dar uma dica aí? Por que no primeiro caso, sem crase está inadequado? E por que no segundo, com a crase, apoiar está inadequado? Deixa eu ver se alguém conseguiu. Alguém conseguiu perceber aí? O áudio tá bom aí, tudo bem? Só para me dar um retorno, que vocês estão conseguindo ouvir bem. Tá tranquilo. Sara não sabe dessa vez. Bom, então vamos lá, né? Olha só, olhando o slide seguinte, a correção é bem simples. Invertendo, no primeiro caso tem crase. Uma observação aqui para vocês que, na verdade, tem acento que indica crase, né? Que é o acento grave. A crase é o fenômeno que junta um azinho com outro A e eles se tornam um. Que indica isso na escrita, esse acento, certo? E no segundo caso não tem. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, desse próximo slide. Obrigado, Sara, pelo retorno aí sobre o áudio, tá? Olhem esse slide agora que coloquei com uma explicação mais detalhada. Ó. Quando você fala apoio, você apoia a alguém, certo? Apoio a alguém. Existem palavras em português que, quando elas são substantivos, quando eu falo assim, o apoio, elas exigem uma preposição. Vejam aqui no canto esquerdo, que eu tenho um quadradinho que estou explicando. O verbo ou nome, com a preposição mais uma palavra feminina. A palavra seguinte é parturiente, é feminina. Então, quando eu falo parturiente, ela já traz um artigo, a parturiente. E se eu demonstro apoio a alguém, então eu vou ter dois as. O primeiro vai ser sempre uma preposição, o segundo é um artigo. Então, nesse segundo quadro aqui do lado direito, você tem a explicação melhor, mais detalhada, em sequência. Apoio a, já tem um azinho na preposição. A parturiente já tem o a antes da palavra feminina. Então, apoio a, mas a parturiente, para mostrar que existiam dois as, ou seja, a fusão, por isso que chama de crase. Crase é essa fusão, que se junta esse a mais esse a. Na escrita, como não existe dois as, assim,
em português, só em palavras estrangeiras, tipo Sahara, que de outra linguagem, ele não forma uma sílaba única, né? Você tem que colocar esse acento grave para indicar o fenômeno da crase. Então, é apoio à parturiente. Por que, voltando aqui no slide anterior, por que pretendem apoiar a parturiente não tem crase? Porque o verbo, ele não pede a preposição. Não é apoiar a alguém, é apoiar alguém. Então você deve ter cuidado com isso. Às vezes a mesma palavra, se ela for na forma verbal, ela pode exigir preposição ou não. E às vezes como substantivo, ela exige a preposição. Então, de um modo geral, como é que você vai identificar casos? Quando você tem uma palavra anterior que pede a preposição a e a palavra feminina seguinte é feminina. Eu coloquei aí alguns exemplos, tá? Eu coloquei com as locuções, aliás, com os exemplos de crase, quando tem ou não tem crase para vocês, certo? Quando é que ela é proibida ou não. E são dicas para vocês conseguirem identificar, porque os casos de crase são muitos. Então, assim, com isso, eu meio que vou concluindo aqui essas observações, são muitas, né? Então, se eu fosse me estender, ia ser até desprazeroso para vocês, porque são muitas coisas a serem colocadas. E fico aberto aqui para a gente tirar algumas dúvidas. Obrigado por quem esteve participando, obrigado ao professor Ananias, à professora Camila, por terem dado essa oportunidade e por vocês interagirem, certo? E tirarem as dúvidas, tá bom? Eu deixo aí o meu card, fico à disposição de vocês também. Por conta exatamente do mestrado, faz algum tempo que eu não estou me dedicando muito ao Instagram. Eu tenho outro projeto também, que é um Instagram de redação, que eu tenho muita gente, mas esse meu Instagram de revisor, desde que eu praticamente deixei ele desativado, não, mas por conta desse momento eu resolvi retomá-lo e eu deixei aqui para vocês, tá bom? Os contatos, tem contato do e-mail, tem o contato do Instagram e tem o contato do telefone, tá bom? Então, eu abro aqui o espaço para os professores conduzir esse momento final e fica a minha gratidão a vocês por poder compartilhar um pouco desse conhecimento para vocês. A forma como vocês interagiram hoje, inclusive vocês podem aproveitar lá o Instagram, tirar dúvidas, colocar. Eu vou reativar esse Instagram por conta desse propósito. Eu acho que tem até outros projetos para o futuro a respeito disso, tá bom? Bem, eu queria e me sigam lá no Instagram, no Instagram de revisor, tá bom aí? Ok, professora Ananias, professora Camila. Queria agradecer aqui mais uma vez ao professor Edinaldo Monteiro. Fiquei muito feliz de saber que a gente faz parte do início dessa história, né? O professor Edinaldo Monteiro é um excelente profissional e sempre que nós requisitamos os serviços dele, nós fomos bem-sucedidos quando esteve relacionado a artigos científicos, estes foram aprovados e um trabalho que a gente reconhece a importância. Como professor, eu quero ressaltar aqui, né, eu não conheço muito bem o perfil de todas as pessoas que estão participando da nossa conversa, contudo, eu quero frisar que é um pouco deselegante a gente participar de uma banca ou levar um trabalho, e uma das considerações que o participante da banca faz é que o trabalho precisa passar por uma revisão de português. O ideal é que nós tivéssemos esse zelo, esse cuidado anterior à apresentação do relatório final.
embora muitas vezes a gente já perceba que escreve de uma forma satisfatória, sempre passa alguma coisa, porque o nosso idioma é bem difícil, tem muitas regras, então o ideal é que passe por um olhar especializado para que a gente possa estar disponibilizando para a comunidade científica um trabalho livre desses erros, para que impeça um entendimento inadequado, né, ou que mostre, às vezes, um certo desleixo em relação à apresentação do relatório final, tendo em vista que ele vai ser disponibilizado pelos repositórios das universidades. Isso. Também gostaria de... Pode falar, alguém iria falar? Pode falar. Não, era eu mesmo. Eu Camila, queria só um instante. Camila? Nós vamos estar postando ao final da live esse cartão virtual do professor Edinaldo também, vamos estar deixando lá, para que quem estiver precisando desse serviço tenha a nossa indicação. Camila, pode falar. Camila, também só falar da importância de ter um bom profissional revisando o seu trabalho, né? Porque, como a Camila falou, às vezes é um pouco constrangedor você passar pela uma banca de mestrado, doutorado, monografia e ser solicitado a revisão de português, mas muito mais constrangedor quando você passa já por uma revisão e aí a banca vem solicitando nova revisão. Então, assim, a gente conhece o Edinaldo há muito tempo, o professor Edinaldo, e graças a Deus a gente nunca precisou, né, de revisar a revisão. Então, o professor Edinaldo é uma pessoa muito ágil nas suas correções, e faz um serviço maravilhoso. Então, Edinaldo, queria agradecer também por tudo que você, nossa parceria esses anos, né, de todo esse nosso histórico de amizade e de trabalho, né, na parte científica. E realmente orientar que para todos que precisarem de uma revisão, podem contar com o serviço do Edinaldo, professor Edinaldo, que não vão se arrepender. Eu que agradeço, viu? Vou gostar os dois. Então, pessoal, muito obrigada a todos, feliz Páscoa, e agora vamos, com certeza, após essa live de hoje, escrever melhor e também vamos nos expressar melhor. Todo mundo aqui botando feedback para você, professor, dizendo que a aula foi maravilhosa, que a interação foi muito boa, as pessoas colocando que queria mais tempo de aula, né? Colocando aqui, conseguimos perceber alguns detalhes que acabamos errando no momento da escrita. E aí a gente pode fazer, já estou deixando aqui o convite mais à frente para uma parte 2 aí das suas dicas, tá bom, professor? Muito obrigada. Nós vamos estar encerrando agora. Está aceito. Ótimo, então pronto. Nós vamos estar encerrando então, pessoal. Obrigada e bom dia.